Noite. Todos vocês conseguem me ouvir? O som tá saindo bem aí? Dá um joinha para eu daí, ok. Então, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, né, para o nosso mais um encontro dos nossos estudos, certo? Hoje nosso tempo está bem cronometrado para a gente conseguir passar por tudo e fazer bem o nosso estudo, né? Lembrando sempre que o objetivo do estudo é problematizar, e com o tempo que a gente tem, vocês sabem que não dá para dar muita resposta, mas dá para deixar muitos incômodos por decorrer da nossa semana, né? E hoje eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar já indo direto para algumas questões do Livro dos Espíritos, que eu anotei, que eu noto alguns problemas conceituais. E aí eu queria ver o que vocês pensam sobre isso, né? Eu estava dando uma olhada especificamente nas questões 76, 79, 82, 84, né, e 89. É, e eu vou falar primeiro aqui da questão 76 e da questão 79, que estão interligadas. De todas as questões lá, né, mas essas aí eu acho bem interessante. Quando Kardec pergunta lá para os espíritos sobre a definição do espírito, né? Então a gente vê aquela resposta que já é decorada por todos os espíritas, por quem já conhece o livro dos espíritas, já virou uma máxima repetida aí, né? N vezes, e às vezes a gente nem. Quando alguma coisa começa a ser repetida muito, a gente nem para para pensar o que ela significa, né? Então, a definição lá é categórica, né? Os espíritos são seres inteligentes da criação e eles vivem no mundo fora do mundo material, ok? Não é isso que está dito lá nessa questão, né? Então, os espíritos são seres inteligentes da criação que vivem no mundo fora do mundo material. Só que lá na pergunta 79, aí vai falar sobre os elementos. Aí volta aquela questão dos elementos, né? Mas aí fala que são dois elementos gerais, que aí você tem o elemento inteligente e o elemento material. O espírito faz parte do elemento inteligente e você tem o elemento material, certo? Bom, e aí os espíritos vão dizer que o espírito, então, ele é a individualização do princípio inteligente, certo? E aí, quando vai para a pergunta 82, tem algumas questões interessantes aí para a gente começar a refletir. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. Lá, Kardec pergunta, então, se o espírito é imaterial, né? Ele meio que volta ao tema da pergunta de 76. E os espíritos começam falando, olha, vocês estão querendo comparar uma coisa que é incomparável, que vocês não têm parâmetros linguísticos para interpretar. Então já começa falando da limitação na nossa linguagem, até aí ok. Aí eles vão dizer o seguinte, né? Que o espírito, aí eu lembrei da fala do Elias no penúltimo encontro nosso, que o espírito é a tal da matéria quintessenciada, seja lá o que for isso, vamos pensar nesse elemento, na matéria quintessenciada. O que é isso? Né? Ele vai dizer o seguinte, que o termo imaterial não é adequado para o espírito, mas incorpóreo. E aí, pessoal? O espírito é imaterial? Não é imaterial? Espírito é matéria? Não é matéria? Espírito é matéria que tem essenciada? Ou é outra coisa? E se o espírito é um tipo de matéria que está em quinta essência, e os três elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, então espírito e matéria é a mesma coisa? O espírito é uma forma de outra matéria? O que vocês pensam sobre isso? É só eu que tenho um problema com com essas definições? Ou vocês já pararam para pensar nesses elementos aí? O que vocês acham? Um de cada vez, hein? Yo creo que cuando dice que es no inmaterial, sino incorpóreo, se refiere a que entiende el cuerpo como un conglomerado, como una forma, una cosa específica. Uhum. Y el espíritu es más algo más etéreo, cuya forma específica no puede él, no conoce o no sabe transmitir o no puede. Y por eso dicen, más que inmaterial sería incorpóreo. Creo que la diferencia está en este punto. Mas e você, Antônio? E o espírito? Ele é um outro elemento ou ele é um tipo de matéria? O que você acha? Yo creo que es otro elemento, Outro elemento, ok. Tudo bem. porque
materia y energía son la misma cosa. O Uhum, sea, materia y energía son ya se sabe, ya la ciencia admite que la energía es una forma de la materia y la materia tal. Entonces, sería materia y energía la misma cosa, el espíritu es otro elemento distinto, uhum. no está la triada con el creador, Dios. Ótimo, muito bom. E aí, pessoal, quem mais? Quem mais quer se manifestar sobre isso? Né? Voltando aí, só para relembrar. Então, a Tony, pode chamar de Tony, é o apelido ali, né? Pronuncia Tony mesmo? Toñi, sí. Então, a Tony, ela é daquele time que fala, ó, o espírito é um outro elemento, né? E lembrou da física, né, na nossa física contemporânea. Matéria e energia, né? A energia é uma propriedade da matéria, certo? Mas então, há uma aparente contradição, não na nossa fala, mas parece que no livro. Então, o espírito, ele não é imaterial, como os espíritos dizem, ou ele é material? Se vocês perceberem que os espíritos dão duas respostas para essa pergunta. E aí, e os outros aí, o que que vocês acham? A Lúcia, vai lá. Então, eu acho que ele é uma matéria que a gente não, que não é tangível, né? Ele é um outro tipo de elemento. Eu entendo assim, né? Inclusive, quando eu estava lendo os textos, eu para participar aqui da reunião, me lembrei não sei se vocês conhecem sobre a medicina ayurvédica, né? Que é uma medicina indiana de muitos anos. Eu fiz um tratamento com essa medicina, até porque, como eu faço yoga há muito tempo, eu tive acesso a uma médica ayurvédica, e foi muito importante para mim. Então, assim, lá ele define que nós somos feitos de 5 elementos, né? O universo é feito de 5 elementos, né? E aí eles consideram a água, fogo, terra, né? O ar e o éter. O éter, na realidade, seria exatamente esse, essa coisa que a gente não consegue tocar, né? Não consegue ver. Até o ar, sim, né? E aí, se você pensar nisso, que todo o universo é feito dessas cinco, né? Esses 5 elementos, né? Então, de fato, sim, o que a gente não consegue definir seria esse éter, que a gente chama de espírito, o outro vai chamar de alma, sei lá, cada um vai. E que, assim, eu acho bem interessante essa definição, e você tratar o corpo, né, como sendo resultado da junção desses elementos. Então, as pessoas são a diferença da gente física tem a ver de como esses elementos foram incorporados, né? Como se jogou e a gente viveu. Tanto que para o tratamento ayurvédico é fundamental a meditação. E a meditação te leva mesmo ao mundo, né, sutil. Ok. Então, eu entendo que é um elemento, é uma matéria que a gente não consegue é, definir, vamos dizer assim, né? Era isso que eu queria colocar. Ó, então vocês viram aí, né? Nós já temos posições aí, né? Que não compartilham do mesmo núcleo, né? Então, um é um elemento completamente diferente, a outra é uma matéria em outro estado, mesmo porque a gente sabe que definir matéria é um tanto quanto complexo, a gente sabe que tem vários estados, né? Nós temos essa terminologia de quintessência, que na verdade não é uma boa definição, é uma definição que não define nada, é um conceito, não é um conceito, não consegue ser um conceito ainda, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, são palavras empregadas aqui que carecem de um sentido maior, mais amplo, né? E a gente percebe nesse trecho também do Livro dos Espíritos que quando os espíritos falam sobre a linguagem, a própria definição e a tentativa de explicação deles barra na linguagem, né? Então, eles mesmos se limitam, talvez. São questões de crenças pessoais. Tem pessoas que podem falar porque os espíritos estão limitados pela nossa linguagem. Se você pressupõe que esses espíritos que estão comunicando com Allan Kardec são espíritos que são de uma outra dimensão, que utilizam outras formas de linguagem, ou esses próprios espíritos têm a limitação da linguagem deles que impossibilita o entendimento deles
acerca dessa natureza do espírito, né? Mas o fato é que nós temos nesse capítulo essa apresentação de ideias, né, que dá mais de uma definição possível do espírito. E é óbvio que cada um de nós pode ter, de acordo com os conhecimentos adquiridos nós no campo, nos campos que nós estudamos, adotar uma perspectiva. Ou aceitar que o espírito é um outro elemento, um elemento que não é a matéria, né? Que então você tem Deus, que é um elemento, criador, gerador. Você vai ter o espírito, que é um outro elemento derivado de Deus, e você vai ter a matéria. Ou você pode achar que o espírito é um tipo de matéria também, né, de algo complexo, e a Antônia e a Lúcia, ela lembrou, né, ela já trouxe a questão sobre as múltiplas corpos, a complexidade do ser. Quando Elias falava, a gente vai ver isso também, né, porque quando a gente fala só corpo e matéria, que a gente vai terminar a nossa conversa hoje falando sobre o dualismo, mas a gente pensa, mas com o espiritismo também trabalha a questão do complexo, né? Uma série de corpos sutis que vêm de outras tradições também, que faz esse complexo de ligação entre espírito e matéria, né? Mas a questão que fica para nós dentro disso, e eu queria ver com vocês, né? Mais ninguém se manifestou sobre a primeira pergunta. Outra coisa importante, né? Aí eu vou falar por mim aqui. Então, quem discordar não tem problema, né? Quem quiser falar agora pode falar. Mas eu acho a definição de espírito do Livro dos Espíritos uma definição, ou as definições que o Livro dos Espíritos apresenta, são definições insuficientes, elas não conseguem lidar com o assunto. E assim, isso não é uma crítica ao Livro dos Espíritos. A própria definição deficiente ou ineficiente do espírito denota claramente que Kardec está lidando com espíritos muito similares a nós e denota também que o arcabouço intelectual e cultural dos espíritos é muito similar ao nosso arcabouço, pelo menos aqueles espíritos que Allan Kardec está falando. Vejam, os espíritos aí, eles abrem mão da linguagem da época. Os espíritos aí, eles conseguem trazer termos que não sejam termos que estejam, né, subjugados à cultura e aos costumes da época. Olha os termos que os espíritos utilizam. O Elias vem chamando a atenção há muito tempo sobre isso, né? No livro dele também fica claro. E todo mundo que vai lendo o livro dos espíritos com o olhar que nós estamos fazendo aqui, se a gente não contextualizar, a gente não entende. Senão a gente vai ficar querendo explicar, né? O que é matéria que tem ciênciada? Será que tem uma explicação para isso? Será que não vão querer explicar que o espírito se movimenta com a velocidade do pensamento? Tem explicação efetivamente para isso? Você pode até utilizar recursos. O fato de você utilizar recursos retóricos para falar de uma coisa não quer dizer que você está explicando ela, né? Mas qual que são os limites e possibilidades dessas definições? Vai lá, Tony, pode falar. Gracias. Sí, el término quinta esenciado proviene de proviene de la alquimia. Uhum. Era el número de veces que se podía depurar un elemento a base de someterlo al fuego, a agua hirviendo, a diversas formas de depurar un elemento, era hasta un máximo de 5 veces. O sea, antes de que se deteriorara y perdiera la naturaleza que le es propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol se podía depurar para que no tuviera sustancias ajenas al alcohol, se podía depurar, pero si lo depurabas demasiado, dejaba de ser alcohol, perdía la esencia alcohólica, ¿no? Entonces, quinta esenciado es un término de la antigua alquimia, hoy en química ya no se usa, pero proviene de la máxima sutilización posible de una materia, lo más sutil posible dentro de lo que era posible en aquella época. ¿Okay? Es un término químico que no usa hoy en día la química, que usaba antiguamente la alquimia. Así que yo creo que ellos utilizan esta palabra en el sentido de lo más sutil que soy capaz de imaginar, lo más sutil que soy capaz de expresar. Esto es lo que, por eso yo creo que usan este término. Ótimo. Olha, Tony, muito bacana, porque você até já trouxe elementos importantes. Então, olha só, muito bem lembrado, né, pessoal?
A Tony trouxe algo fantástico para nós. A palavra de quinta essência vem da ideia de alquimia, de transformar a coisa no mais leve, no mais simples possível, não é? Vocês já viram qual é a definição de mônada em filosofia? Não é? O que que é a quinta essência, né? É justamente a ideia da mônada também, né? Desse algo o mais simples possível. E é onde você consegue achar a base, a gente vai ver isso depois, porque nós vamos primeiro falar do complexo dos corpos, para depois discutir, mas a Tony lançou uma questão importantíssima aí, né? Será que o espiritismo, então, é um monismo dualista? Porque existe essa possibilidade. Hoje existem várias discussões sobre isso. O espiritismo é puramente um dualismo? Né? Até que ponto o espiritismo é um dualismo no sentido cartesiano? Até que ponto ele não é um dualismo no sentido cartesiano platônico? Né? Até que ponto ele é um monismo dual, que é possível, e não um monismo simplista? Né? Quando a gente lê lá Leibniz, né? Muitas vezes a gente vê que o espiritismo está dialogando muito com Spinoza nesse sentido, com o próprio Leibniz nesse sentido. E aí, é muito bacana essa reflexão que a Tony traz para nós. Então, quando você pega esse conceito que é trazido da alquimia, né? Então, você está tentando... O que que os espíritos estão querendo dizer? Que o espírito, então, é algo mais simples possível, que aí vai coaduna com uma outra definição, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes. É a coisa mais simples, é o mais próximo lá, né, dessa quinta essência que nós estamos falando, não é? Mas aí tem um problema, né? Porque a gente percebe que no Livro dos Espíritos, é aquilo que a gente vem discutindo há muito tempo, né? E é um problema que eu vejo, as definições, muitas definições que tem no Livro dos Espíritos, elas não permanecem, né? Dependendo, o Kardec faz novas perguntas e as definições se alteram. Então, por exemplo, não dá para você se fiar somente numa conceituação do espírito, porque aqui nós chegamos em qual página? Nós estamos na página 109, 119. Nós já tivemos duas definições diferentes da mesma coisa, sem contar outras coisas que têm definições que são poucos, que elas às vezes não se coordenam dentro delas mesmas, né? Aí, nesse sentido, a gente pode pensar assim, né? Muito daquilo que a gente chama de filosofia, então, nisso, dentro da epistemologia do Livro dos Espíritos, não tem muito de filosofia. Existe mais uma base teológica, esse capítulo mesmo que a gente está vendo hoje, esses temas, ele tem muito mais de teologia do que de outra coisa. Os elementos são fundamentados muito numa visão teológica, que é uma teologia que está subjugada à cultura da época. Já é uma teologia que ela é quase, né, divorciada da noção de espiritualidade. Inclusive, nos artigos que eu coloquei como base, é justamente um capítulo de uma dissertação de mestrado que fala sobre essa dissociação, né, desse divórcio entre a teologia e a espiritualidade. Né? E depois, nessa dissertação, o autor vai tentar, nos próximos capítulos, tentar mostrar caminhos possíveis de uma ressociação disso. E parece contraditório, né? Como que uma teologia ela se divorcia da espiritualidade? Mas é o fato. Às vezes nós temos as teologias modernas são tão pragmáticas e tão fechadas, às vezes, que elas perderam esse elemento de diálogo com a própria espiritualidade. Né? E coloquei um outro artigo que não é, coloquei propositalmente, que não é nem tão bom assim, que vai falar sobre a obra do Emmanuel, e o autor vai tentar defender de todas as formas uma visão monista dual do espiritismo, que é até uma visão interessante, né? Eu acho uma visão super interessante, só que a argumentação dele utilizada, ele vai chegar naquela velha discussão que nós estamos falando. Olha, o espiritismo é isso, é assim, ele está certo, é a ciência que não alcançou o espiritismo, e não o contrário. E aí, mais uma vez, nós nos prendemos no dogmatismo e abandonamos a razão para discutir um tema de espiritismo, né? Mas antes de nós voltarmos para essa temática, de novo, sobre o dualismo, a questão do espírito, nós precisamos de pensar nas outras possibilidades, né? Porque todas as vezes que eu falo corpo e matéria, pelo menos dentro do espiritismo, nós precisamos de lembrar que existem outros elementos. Kardec vai apresentar mais um elemento aí, que é o tal do perispírito, não é? E depois o Espiritismo, com outros autores, vão apresentar outros corpos sutis, outros elementos, que agora eu passo a bola para o Elias, para ele falar um pouquinho para nós, né? Sobre esses outros elementos, esses complexos, esses corpos, ou seja lá o nome que agora o Elias vai dar para esse negócio. Diego, Oi, desculpa, eu não a Maria quer falar.
Eu não estou achando aqui onde levanta a mãozinha no meu Tá computador. certinho, não, Maria. Desculpa, pode falar. Então, o que eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu não tive tempo de ler todo o material, obviamente, não deu para ler. Mas quando, voltando na questão do espírito, e na questão mesmo, ele fala lá que é um tipo de uma essência que vocês não conhecem, na última questão que você falou, acho que foi 84, 82, 84, não me lembro, porque eu tirei da página. Se nós pararmos para pensar, lá na 24, o espírito é sinônimo de inteligência, ele fala em inteligência, pode se considerar a mesma coisa e tal, né? Está lá no 24. Mas se espírito é um tipo de, se é matéria ou um tipo de essência, como diz lá, que nós não conhecemos, e se é inteligência, a consciência, através dela que se manifesta o pensamento, alguns falam pensamento é energia, outros falam não é energia, porque se fosse energia, pensamento é matéria. Queria que você trouxesse um pouquinho disso, se fosse possível. Eu acho que eu Diego, posso entrar, Diego, abre tu micrófono, com a Diego. abordagem que a gente programou. Você Diego está me está ouvindo, Diego? hablando con el Diego, micrófono você está cerrado. sem áudio. Eu tive que fechar aqui porque estava dando eco. Oi, você está sem áudio, sem som. Não, eu só ia falar justamente isso. Maria, essa pergunta que você fez, ela está justamente dentro do que nós vamos entrar agora na fala do Elias. Vai ajudar a gente a compreender esses elementos. Porque tem uma série de usos de conceitos inadequados aí. Também quando a gente fala da ciência moderna. E o Elias vai falar um pouquinho sobre isso para nós, para que a gente tenta fechar, né? Não te garanto, Maria, que a gente vai conseguir dar uma resposta muito boa para sua pergunta, mas pelo menos problematizar mais ela a gente consegue. Eu acho muito interessante, Obrigada. eu acho muito interessante, e aí o que a Cristina pegou lá, a contradição, né? Enquanto uma questão fala que o espírito é o princípio inteligente, a outra ele fala que é um tipo de matéria quintessenciada. Então, assim, e eu acho que é muito interessante a gente perceber com tranquilidade essas contradições, sabe? No livro dos Espíritos, e eu até diria assim, em toda a obra kardeciana. Por quê? Porque Kardec está escrevendo um texto em pleno século XIX, tá? Existia ainda não, nós não tínhamos nem a ciência estabelecida como a gente tem hoje. Para a gente ter ideia, naquela época, filosofia e ciência eram consideradas tudo como filosofia, né? Não tinha essa especificidade que a gente tem hoje. Então, eu penso que a gente precisa ver com muita tranquilidade essas dificuldades, né, que o Diego está apontando aqui, né, de conceituação. Então, por exemplo, e agora nós vamos entrar noutra, que é perispírito. Eu falo assim, olha, interessante, Kardec dedica 3 questões, são 3 perguntas, um pedacinho só para introduzir um assunto tão complexo. Aí depois, lá no livro A Gênese, ele vai tentar desenvolver isso um pouco melhor. Mas a gente vê assim, olha, é um termo novo, é um conceito novo, é uma ideia não, a ideia não é nova, a ideia é antiga, né? Mas Kardec está fazendo, então, todo um esforço para tentar traduzir essa ideia antiga, que, querendo ou não, a gente vai ver ela desde Paulo, né? E eu acho, se não me engano, ela existia antes. Se a gente for pegar lá os profetas judeus, a gente vai ver que os sonhos deles falavam de espíritos que se manifestavam corporalmente, né, nos sonhos deles, no mundo espiritual. Então, a visão deles de anjos são anjos que têm corpos também. Então, assim, esse, na verdade, é um conceito antigo. E Kardec está percebendo essa dificuldade, ou seja, a natureza não é tão simples como Aristóteles pensava, corpo e alma. Aristóteles entendia assim, né? Você tem o corpo e tem a alma. A alma é o que anima e dá vida e vitaliza o corpo. E você tem o princípio vital, que, portanto, é essa vitalidade que anima o corpo, né? Extinta a vida, esse princípio vital se dissolve e essa alma deixa de existir, né? E aí Platão imagina que não, que essa alma sobrevive. Então, assim, Kardec vai pegar a partir desse ponto e vai falar, tá, e agora? E o tal do corpo espiritual, essa forma pela qual o espírito se manifesta? E aí ele responde em 3 questões. Dá vontade de voltar no tempo e falar assim, ô Hipólito, corre aqui, vem cá. Não dá para desenvolver isso melhor um pouquinho, né? Não dá para ajudar mais um pouquinho aqui, porque senão a gente não entende.
Aí depois ele foi desenvolver um pouco melhor na Gênesis, tá? Aí eu tenho, assim, algumas ponderações que Elias, eu queria... Elias, Sim, pois não. eu não encontrei aqui um lugar para levantar a mãozinha, desculpe Sim, interrompê-lo, tranquilo, Antônio. mas dentro disso que você está falando, eu concordo quando você introduziu dos nossos parcos conhecimentos do século que foi escrito toda a teoria kardeciana, vamos dizer assim, né, para não falar doutrina. Uhum. E nós esquecemos, se a gente fizer uma avaliação, quantos elementos tinha uma tabela periódica naquela época? Então, nós vamos ver quantos elementos tinham naquela época, quantos elementos nós temos hoje. Diferente de alguns, é opinião minha, eu acho que os espíritos que o Kardec consultou era de altíssimo nível pedagógico, porque ele sabia que nós não iríamos compreender o que eles fossem colocar. Para mim, seria assim muito da aula que você falou do nosso encontro passado, né? Eu nem conseguiria me classificar perante eles, porque eu não teria toda a pedagogia e toda a didática que, se você for ver o Pentateuco, eles tiveram, mesmo com alguns erros, mas foi a maneira que nós tivemos para poder entender, que eles tiveram para que nós pudéssemos entender algo. Hoje, quantos de nós temos noção? E veja bem, eles não sabiam de teoria da relatividade, não sabiam o que era infinito, eles não tinham noção de física quântica. E hoje, quantos de nós temos noção de física quântica? Pouquíssimos. Nem sabem o que é isso, né? Então, eu lendo aqui, eu vi que você, veja bem, Aristóteles coloca terra, que você palpa, cheira, né? Ou seja, tem os órgãos dos sentidos que você está ali. Água, de repente ele coloca ar, fogo e muda para uma outra que é uma coisa quintessenciada. Ora, que nós não temos nem condição de entender, e, na verdade, pedagogicamente, eles colocaram isso para que um dia a gente pudesse entender. Não que faltava conhecimento para quem Kardec consultou, faltava conhecimento para quem estaria lendo no momento. Então, eu acredito que me incomoda muito quando eu ouço, né, até que isso é uma coisa pessoal, quando nós ouvimos dizer que os espíritos que Kardec consultou eram igual a nós. Eu gostaria de tirar o nosso, porque eu não. Talvez alguns, mas eu não. Porque eu não teria essa pedagogia toda e esse contexto de colocar o que ele colocou. Existem questões dúbias? Existem, sim, porque nós não entendíamos nada. Nós não conhecíamos Einstein, nós não conhecíamos teoria da relatividade, nós não conhecíamos nada, absolutamente nada. Então, assim, apenas um comentário, né, que é muito complicado dizer isso, mas eu não sei o quanto isso me incomoda, mas me incomoda, né? Então, Uhum. eu estou dizendo isso daí. Não, Desculpem. Antônio, perfeito. Não, não, não. Eu acho que é um desabafo. É um desabafo. É, E ele é Eu levantei a importante. mão não aqui pela minha própria porque ignorância, eu estou Não, dizendo pela é. minha própria ignorância. Eu admiro quem consiga entender e até se equiparar com aqueles espíritos lá. Eu fico assim, boquiaberto. Eu fico Eu assim, entendi quando o Diego fala nós, ele está falando é, humanidade, tá? Ele está falando humanidade, né? é, E aí, dentro de é, humanidade, tem os grandes sábios da humanidade, tem os grandes estudiosos da humanidade, né? Mas eu entendi nesse sentido, né? Eu entendo a fala do Diego nesse sentido. Então, assim, não está acima do que a ciência daquele tempo apresentava. É mais Posso nesse falar uma sentido coisa? que eu entendo. Sim, sim. Quem está falando é a Antônia? Sueli, a Sueli. Sueli. Oi, Sueli. Sim, pois não, Sueli. Eu penso e vejo da seguinte forma: os espíritos, eles se comunicavam através de médiuns. Então, eles não poderiam trazer conceitos, palavras que não existissem Uhum. na nossa vida, Na nossa entendeu? linguagem. Que o homem não tivesse construído. Então, tudo o que eles falavam, a gente percebe que é o que a gente sabe, que o pensamento trouxe, foi evoluindo. Então, eles não podiam trazer uma coisa diferente, nem a ciência, eles não poderiam trazer, eles deveriam de ter. Mas não podiam, como que? Porque nós é que temos que descobrir,
temos que fazer os conceitos. Eu penso que tenha sido isso também. Muito bem, Sueli. Eu gosto dessa visão, sabe? Eu gosto dessa maneira que você traz aí, né? E lembrando, o Signatis tem uma outra questão que ele traz também. Eu já te passo, Alfonso, nesse minuto. Tá? O Signatis tem uma observação que eu acho muito interessante. Ele fala assim: olha, a humanidade somos todos nós, encarnados e desencarnados, né? Então, uma hora a gente está de cá, uma hora o outro está de lá. E aí é essa humanidade que vai produzindo os conhecimentos ao longo do tempo. Então, e aí, nesse sentido, todo o conhecimento que existe é produzido por nós, humanidade, independente de ser encarnado ou desencarnado, né? Lembrando que a materialização desse conhecimento, ele é uma tarefa humana, né? Kardec coloca isso bem lá no A Gênese, que é o que você colocou agora. Então, a estruturação dele está aqui no nosso mundo. Lá no mundo espiritual, se existe outra estruturação, a gente não tem acesso a ela. A gente não tem acesso. A que nós temos é essa que está aqui, né? E aí a gente tem que saber também que ela é construída a bilhões de mãos, né? Então e do lado de lá os espíritos também atuam e a gente atua aqui, e todo mundo vai construindo junto. Nós somos uma única humanidade, né? Alfonso, com a palavra depois a Lúcia, e aí eu vejo se a gente começa com o perispírito. Duas coisas. Primeiro, como achar a mãozinha. Existe um reactions, ou reações. Né? Clicando nele, abre um punhado de opções de reações, inclusive levantar a mãozinha. Segundo, o Kardec era um pedagogo. Então, a capacidade de explicar as coisas, eu até comentei numa das primeiras aulas, né? O Kardec é um explicador. Ele tem uma capacidade de explicar, de colocar as coisas de maneira bastante clara. E ele tinha, obviamente, de usar os termos da época. Né? Fluido, por exemplo, é um termo que, na época, tudo que tivesse uma ideia de fluir era fluido, fluido magnético, fluido elétrico. Então, até hoje, já aconteceu em reuniões, o espírito falar, sinto muito, eu não consigo responder isso porque o acervo do médium não me ajuda. Isso eu escutei, senhor, o espírito falando, o médium não sabe, não tem a palavra que eu poderia explicar isso aí para vocês. Então, acho que é um problema que já tinha na época, talvez mais do que hoje, e o Kardec tem essa qualidade dele, que é excepcional, que é a maneira de procurar jeito de explicar, e tanto que a gente pega as versões diferentes, principalmente entre a Gênese, primeira edição e Gênese, quinta edição, são diferenças grandes, principalmente na questão de como elaborar o texto. Obrigado, gente. E aí, o Alfonso, eu acho muito interessante isso que você traz, porque até limitações que nas respostas dos espíritos ele identificava, ele procurava complementar e desenvolver melhor, né? Ele junta a resposta de um espírito com o outro para dar uma ideia melhor, ele modifica a resposta, ele faz todo um trabalho, obrigado, ministro, todo um trabalho que você falou, pedagógico, para tornar o conjunto. E aí, Antônio, eu acho que a sua fala é importante, e eu acho o trabalho estruturalmente extraordinário, né? A gente não pode perder. Eu estou lendo agora um livro da Edith Fiore que mostra o quanto Kardec foi perspicaz de estudar tantas questões em tão pouco tempo e conseguir chegar a tantas conclusões, né? Então, eu acho que a gente não pode nunca confundir o fato de haver contradições, de haver limitações, de haver algumas questões, com achar que isso diminui o trabalho de Kardec. Não, acho que o trabalho dele é gigantesco, é extraordinário, né? E a gente não pode santificar esse trabalho, achar que é sacralizado e as pessoas deixarem, inclusive, de impedir a discussão porque acham que Kardec não pode ser discutido. Né? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, nós estamos há milênios de entender Kardec, por que nós vamos discutir agora? Fala, opa, peraí, não é bem assim, a proposta dele era outra, né? A proposta dele era que fosse discutido mesmo, dialogado mesmo, se tivesse algum ponto a se contestar, que se contestasse, que apresentasse outro argumento. Para ele era uma discussão muito aberta, né? Agora, eu concordo, viu, Antônio, com tudo que você disse aí, no sentido de que, assim, olha, é um trabalho gigantesco feito em apenas 14 anos, né? É extraordinário. Lúcia, com você. Então, eu concordo plenamente com o que o Antônio falou, e eu sempre, quando estou em grupos e tal, que eu vejo gente criticando a resposta do espírito, esse espírito não devia ter conhecimento. Eu falo, gente, dá para perceber que o espírito ele se incorpora no médium. Se o médium não tem a capacidade, ou não tem, vamos dizer que ele falasse lá, olha, vai ter
um Wi-Fi, vamos falar, ele usou esse termo. O cara está lá no século XIX, nunca ouviu falar. Ele vai traduzir de um jeito que ele vai explicar do jeito que, com algum conhecimento, com a linguagem que ele tem. Ele não vai conseguir. E outra coisa que é importante também, que eu acho que nós, humanos, né, chegamos até aqui, né? Chegamos à teoria da relatividade, a quântica, o eletromagnetismo, várias coisas. Como é que a gente adquiriu esse conhecimento? Será que se a gente não tivesse um princípio inteligente que viesse sucessivamente, nós teríamos chegado hoje ao conhecimento que a gente tem? Então, assim, eu acho que é uma prova cabal de que existe um espírito inteligente que vai evoluindo e vai trazendo esse conhecimento que nós humanos temos hoje, senão a gente estaria até hoje inventando a roda. Assim, eu acho que isso é uma prova cabal, né, Concordo do princípio inteiramente. inteligente. Aliás, eu acho É isso. aquela definição perfeita. Eu acho que Kardec percebeu muito bem quando ele fala que existem 3 elementos: Deus, espírito e matéria. Olha que resumo fantástico, né? Deus, espírito, matéria. Ou seja, existe alguma coisa que a gente não sabe nem como é que a gente explica isso, né? Que transcende a nossa capacidade de compreensão e que a gente explica como sendo Deus. Existe um princípio inteligente que dá sentido a todos os seres vivos. Existe matéria que pode ser inanimada ou animada, ou ela aparece em várias formas, na forma de energia, de múltiplas formas, mas que também a gente percebe que é apenas matéria, né? Então, eu acho fantástica essa síntese, hein? E ela dá para a gente abrir. E aí o Kardec vai falar, agora, o espírito se manifesta sob uma forma de corpo. Ele tem uma corporalidade enquanto espírito. E aí eu quero perguntar para vocês, eu quero trazer assim, alguma vez, quem já leu alguma coisa sobre exteriorização da sensibilidade? Quem tiver lido, me socorre aqui para a gente conversar um pouquinho. Ainda não? Então eu vou trazer uma experiência que o Albert de Rochat fez, tá? A Antônia já viu, ela ficou caladinha ali, mas ela viu, tá? Então eu vou contar para vocês um experimento que ele fez. O de Rochat, ele hipnotizava, naquela época se usava muito hipnose para experimentos com mediunidade, né? Então ele hipnotizava uma pessoa que tivesse um perfil de sensitivo adequado a esse tipo de experimento, ou seja, o que a gente chama hoje de médium, né? Ele hipnotizava a pessoa e aí ele fazia determinados experimentos. E teve um experimento que ele fez que foi muito interessante. Ele colocou o médium em estado de transe e sugeriu para ele uma determinada movimentação e depois pegou um alfinete e picou no lugar que o médium deveria estar. Tá? Pela indução mental que ele fez. E o que aconteceu? O médium sentiu na hora a dor da picada. Olha que coisa interessante. O médium sentiu a dor da picada. E aí eu pergunto para vocês, o que foi que sentiu a dor da picada se o corpo não estava lá? E agora eu quero que vocês me respondam. A Sueli levantou a mãozinha, coitada, é a que começa. Vai, Sueli. Ativa seu som está fechado. Obrigada, Alfonso. Muito obrigada por ter nos orientado onde é que levanta a mão. Então, mas eu levantei antes de você entrar nesse assunto. Eu sei. Porque só uma coisa. Vou te perdoar por voltar nele, vai. Você disse 3 elementos, mas aqui no livro dos Espíritos fala 2 elementos: espírito e matéria. Só isso que eu queria falar. Tá, mas é porque é aquilo que eu disse, né, gente? Se a gente for pegar a obra kardeciana e testar a integridade dela em todos os pontos, por isso que eu comecei falando, que a gente vai ver pontos, né, onde as coisas são colocadas, que é aquilo que o Diego falou. E às vezes é apresentado de um jeito, às vezes é apresentado do outro. Se a gente for observar logo mais à frente, o Espírito vai dizer, ó, Deus, Espírito e matéria, e vai até dar uma bronca e fala, e vocês não ficam perguntando demais, não, que vocês não vão sair desse labirinto, né? Então sou eu que estou aqui atrasada. Então, assim, então tem tudo isso,
né? Dependendo do momento, ele vai falar espírito e matéria, porque ele vai falar dessa questão dual aí do ser humano, ele pensando em nós, e lá na frente ele vai falar dos três, considerando que existe Deus também, né? Então, essas coisas a gente vai encontrar na obra kardeciana, isso faz parte. Então, se for alguém, por exemplo, que vai analisar com rigor filosófico, alguém pode apontar, mas tem contradição. É claro, gente, qual o problema, né? Porque não é a proposta de Kardec fazer um negócio monolítico, completo, fechadíssimo. Não, gente, Kardec teve, para escrever o Livro dos Espíritos, ele teve 2 anos de pesquisa, menos que isso. Depois, para fazer a segunda edição, foi um outro trabalho, né? Então, assim, esperar de Kardec um trabalho que ele fechasse tudo, aí teria que ser o último, né? Depois de 14 anos de pesquisa. E não é essa a maneira que ele trabalha. Ele vai acumulando, completando, modificando, reformulando, e ele vai fazendo assim, né? E isso é por isso que essas coisas elas vão estar, às vezes, de um jeito ou de outro, porque o Signatis também, eu gosto de uma coisa que ele diz, Kardec, a gente tem que entender ele muito mais na proposta e no método do que no conteúdo. O conteúdo pode ter contradições, pode ter falhas da época e etc., mas a proposta ela é muito interessante, né? Então, Antônia, com a palavra, antes de eu tentar aqui retomar para o perispírito com você, Antônia. Sí, yo Já creo falando sobre que o perispírito, né? sí, Ah, sí, sí. Yo creo que cuando el hipnotizador le da la orden a la persona hipnotizada de que vaya a tal sitio o que imagine que está en tal sitio, el que la voluntad es del espíritu. El espíritu se mueve por su voluntad y va a donde sea. Entonces, si el perispíritu recibe ese pinchazo, claro que lo comunica el espíritu, independientemente que esté el cuerpo, porque el perispíritu conecta el cuerpo con el espíritu, pero también se conecta el perispíritu con el espíritu directamente. No encuentro el problema ahí. ¿Cuál es la dificultad? sim, então pronto. Então vou complicar a sua vida um pouquinho, Antônia. Já que você Ok. ergueu a bola, eu corto. Veja bem, ok, então o Elias está aqui, eu continuo respirando, eu continuo vivo, eu estou nas minhas plenas funções. Mas Sí, alguma coisa em mim deslocou-se e está ali sí, na ponta da mesa onde está aquela cadeira. pero no E é independiente, sigue estando comunicado. isto sim, mas Está assim, olha, independiente. é isto que o Derrochá vai chamar a atenção. É isso que ele, o Aksakoff, vão pesquisar em seguida e chamar a atenção. Olha, então o espírito ele não está vestido dentro do corpo da pessoa, né? Então, esse corpo espiritual, usar agora a linguagem do texto neotestamentário, né? Esse corpo espiritual, esse envoltório, usando o termo de Kardec, ele, de alguma maneira, ele pode sair do corpo, né? Não só pelo sono, mas comigo desperto. E aí, isso vai gerar inúmeras questões para os pesquisadores daquela época. Então, por exemplo, William Crookes vai falar assim, ó, o que foi do médium, do sensitivo, né, que se deslocou no espaço e se manifestou em outro local. Ele vai falar, olha, teve alguma coisa que apareceu lá. Né? Aí aqui o Valdir está chamando, pelo desdobramento, a sensibilidade seria transmitida, sentida devido à ligação com o corpo. Né? Então é isso que eles vão pesquisar. Então a gente vai perceber que o perispírito não é assim tão somente um envoltório do espírito ligado ao corpo, né? É muito mais que isso. É muito mais que isso. A tal ponto que quando a gente dorme, o que acontece? Sai alguma coisa, mas fica alguma coisa. Não é isso? Sai alguma coisa, mas fica alguma coisa, porque o corpo continua funcionando normalmente nas suas funções vitais. Enquanto isso, alguma coisa sumiu para lá. E é interessante porque aí o Pastorino vai tentar ajudar a decifrar esse enigma, né? E o Pastorino vai usar os conhecimentos aí das tradições esotéricas para tentar explicar isso. E aí eu chamo a atenção, gente, que, de novo, eu vou usar a palavra tentar, para tentar explicar isso, tá? Porque as nossas explicações, elas não são suficientes nunca. A gente pode até ficar feliz com elas hoje,
Mas daqui a algum tempo alguém joga areia no caminhãozinho de novo e a gente vê que elas não são suficientes de novo. Aí alguém busca reformular melhor, né? Então, sem problema. E aí eu chamo a atenção que o Pastorino vai pegar a tradição indiana, que trabalha com a ideia de que nós temos 7 corpos. Isso aí, André Luiz vai trazer isso também, o Chico vai trazer isso para a literatura espírita, né? Que o perispírito não é uma coisa monolítica, uma única coisa. Aí vai dar muita discussão se o perispírito tem organismo, se não tem. Aí a gente abre inúmeras questões. E o fato é que a gente não vai ter resposta, né? A gente não vai ter resposta para todas. Mas uma coisa a gente sabe, o perispírito não é uma coisa monolítica, uma coisa... Só um minutinho, eu já vou te passar. É a Sueli que estava com a mão erguida, eu perdi o nome. Por favor, dá sinal aí de novo. Não era a Sueli, era outra pessoa. Faz favor de deixar a mãozinha Luciana. lá. É a Luciana, isso. Ô, Luciana, deixa a sua mãozinha lá que eu já vou te passar agora. Eu só quero amarrar esse pontinho aí para eu não perder e o tempo não voar, né? Então, assim, quando a gente percebe essas pesquisas acontecendo, a gente vê que são tentativas de compreensão, gente. Esse é o trabalho do pesquisador, tentar oferecer resposta. E aí, sim, a gente vai, então, eu vou pegar os 7 corpos que o Pastorino traz depois da fala da Luciana, tá? Para a gente ver como é, já lembrando que 7 é um número esotérico, portanto, não tem nada de real. Luciana, com você. Não, é só uma instigação aí. Porque se você falou que o cara sentiu dor. Agora, se você está dormindo, acontece alguma coisa, você volta rapidinho, então é alguma coisa. Sim, mas não é espetando 3 metros distante, né? Ah, tá, mas o que eu falo é assim, tudo que acontece à nossa volta, o nosso espírito volta é rapidinho, às vezes até um barulho, Não, alguma sim, coisa longe. Mas aí, Luciano, o experimento do de Rorschach, o lado interessante do experimento dele, e que vai chamar atenção para esse aspecto, é o fato de o médium estar aqui e ele botar uma agulha, né? Ele induz o médium a se colocar em tal posição mentalmente, o médium se coloca naquela posição mentalmente, e ele vai e com uma agulha ele espeta o local onde o médium acha que está. E Uhum. aí é que eu acho interessante, né? Porque tem um barulho ao acordar e etc., porque é o meu corpo, né? É aqui, ó. É aqui, né? Agora a agulha está espetando é lá. Lá. Uhum. E aí muda tudo, né? Muda tudo. Então, assim, agora, não perde o sentido daquilo que o colega o Valdir colocou ali. Ou seja, o espírito ainda lá, de maneira, ele se comunica com o corpo aqui, né? Agora, o curioso é a agulha espetar ele lá, né? Então, assim, gente, isso aí, o que que o Pastorino vai fazer então? Ele vai pegar a tradição a ayurvédica, ele vai pegar lá as explicações que a gente tem lá do esoterismo e vai falar: olha, talvez isso aqui nos ajude a compreender melhor o perispírito, né? Talvez nos ajude a compreender melhor o perispírito. Que é aquela ideia, cadê? Deixa eu até pegar aqui, né? Os corpos, os 7 corpos, tá? Que aí depois eu volto no Kirlian. Cadê os 7 corpos aqui, gente? Aqui, pronto. Achei aqui. Então ele vai dizer, olha, né? Que aquela centelha, que é o espírito, o princípio inteligente, eles têm isso na tradição ayurvédica, eles chamam de Atma, né? Mas a mente é humanas. O espírito é a soma de tudo isso, né? A soma de tudo isso mais um intelecto que é uma mente concreta, que é a mente espiritual. E aí eles vão falar que nós temos um corpo astral e um duplo etérico, que é esse que se desmembra enquanto o corpo fica aqui dormindo e o espírito vai embora passear aí no mundo espiritual, ou então no desdobramento que o Valdir falou ali, sai do duplo etérico, aliás, sai o corpo astral para cima, mas o duplo etérico fica. Então, vocês vejam que são tentativas de explicar. Eu gosto de chamar a atenção que são tentativas de se explicar essa multiplicidade de possibilidades. E tem um detalhe que chama muita atenção também no livro do André Luiz, né, lá no Nosso Lar, que também chama muita atenção porque lá tem uma descrição de uma situação em que o André Luiz está em Nosso Lar e ele, em repouso, dorme e sonha com a mãe dele. Então, assim, aí surge aquela questão: então no mundo espiritual os espíritos também podem sonhar, podem se deslocar para outros níveis, e aí surge, né? Então, como a obra do Chico era muito respeitada, sempre foi muito respeitada,
Então, o Pastorino também, né, vai levantar essa indagação. Olha, né, tem alguma coisa para além que é possível se destacar ainda mais na condição do espírito? Então, daí vão surgir essas ideias todas, tá? Mas eu acho muito importante lembrar que são tentativas de explicação e, no caso, usando o esoterismo, né? E aí, por isso, que 7 corpos. É claro que 7 vai ser uma tentativa esotérica de explicar, e, portanto, nada científica. É bom que a gente também tenha isso. Porque tem muito espírita que usa isso tentando, achando que é ciência, tá, gente? E não é, não é. E a gente tem que ter consciência disso, né? Depois da Márcia, eu quero trazer também o efeito Kirlian. O que vocês já ouviram para a gente conversar a respeito? Sim, Márcia. Só lembrando que seu tempo está acabando. Eu sei, pois é, e o povo foi brigar com você no meu tempo. Vamos lá, Márcia. Boa noite, pessoal. Elias, eu queria colocar uma questão aí nisso que você está falando, que é o seguinte: eu acho sim que a gente tem que olhar todas as possibilidades de avaliação do que já se pesquisou. E eu sinto falta da inclusão do professor Valdo Vieira, da Conscienciologia. Eu fiquei 10 anos na Conscienciologia e eu tive muitas oportunidades de estudar a questão do perispírito. Lá a gente usava, né, o nome psicossoma, e o professor Valdo Vieira, com base em todo aquele conhecimento que ele já tinha obtido em relação a próprias psicografias com Chico, André Luiz, ele passou um tempo, inclusive, no Japão. Então, ele faz uma soma de todas essas culturas e ele desenvolve um método bastante didático para dar uma explicação, como você disse, é mais uma explicação, em relação a como se daria essa ligação corpo, espírito. Então, ele faz uma divisão de 4 corpos, que é soma, psicossoma, energossoma e mentalsoma. Quando a gente olha a forma como ele escreve isso, como ele faz didaticamente isso, a gente chega à conclusão que a gente precisa fazer uma divisão muito séria entre animismo e mediunidade. Porque uma coisa é a projeção consciente. A projeção consciente, todos nós podemos desenvolver técnicas pessoais, experimentar, e eu já tive a oportunidade de fazer isso. Isso é uma coisa absolutamente anímica, onde você tem a oportunidade de verificar essa divisão de corpos proposta por ele, especialmente o corpo energético, que é esse corpo que você está falando aí, que poderia eventualmente ser cutucado, e ele teria toda essa ligação com o corpo físico e com o psicossoma e o mentalsoma, que na realidade seria o espírito, né? Então, assim, eu acho, e eu já li bastante, você sabe que eu leio bastante, e eu não vejo realmente nenhuma consideração sobre os estudos do professor Valdo Vieira. Eu imagino que isso deve ter história lá para trás, alguma versão com relação a ele historicamente, mas eu acredito, assim, eu proponho que se olhe o que o professor Valdo Vieira estudou, desenvolveu. Ele tem muitos livros, e não simplesmente a gente ir buscar autores até antigos, quando a gente tem coisa nova sendo feita hoje, inclusive experimentos sendo feitos muito perto da gente. O que você acha disso? Eu concordo inteiramente com o que você diz, Márcia, e até diria assim, olha, e até uma falha que eu cometo, sabe? Eu reconheço que eu mesmo já cometi essa falha. Por exemplo, você pegar meu livro, eu não cito o Valdo Vieira, e querendo ou não, um dos melhores estudos que nós temos nesse campo é o dele. Eu concordo inteiramente com você. O Valdo Vieira foi vítima de muito preconceito no meio espírita, porque na medida que ele deixou o Chico, né, o pessoal achou que ele estava obsidiado, estava perturbado, e etc. E é muito pelo contrário, né? Ele tinha outras propostas, ele tinha uma proposta mais científica, que ele viu que não ia fluir com o Chico, né? Então, assim, eu concordo inteiramente com a análise que você faz e me incluo, sabe, no alvo da sua crítica, porque eu só fui perceber bem depois, e agora você falando, que eu estou vendo o quanto eu tinha mais a colocar, talvez até com melhor qualidade, do que o Pastorino, né? E eu não usei o Valdo, eu usei o Pastorino, tá? Mas, ok, Antônia, com a palavra. Minha tela já está apresentando para vocês, gente? Já está. Tá. Então, Antônia, fala e eu já vou entrar nessa tela. Ok.
Sí, para decir que he tenido la oportunidad de hacer experimentos científicos, de participar en experimentos científicos de la concienciología aquí cerca de donde yo vivo en Portugal. Yo vivo en España, pero Portugal está muy cerquita. Y he tenido ocasión de participar en experimentos científicos de la concienciología y tengo que decir que son experimentos con un rigor científico impecable. No me lo ha contado nadie. Yo he participado en estos experimentos con la concienciología. Y luego, como vamos mal de tiempo, quería decir un comentario que hizo una persona al principio sobre que si el pensamiento es materia o no, para decir que el pensamiento sí que es energía y por lo tanto materia. Hay moléculas de pensamiento. Esto ya la ciencia lo reconoce. Corto aqui. Ok. E aí entra a dificuldade de testar essas coisas, né, gente? O Emmanuel diz que o pensamento é onda eletromagnética. E aí vem os cientistas e começam a pesquisar e não conseguem achar essa onda eletromagnética. Então, assim, é uma dificuldade. Quando a gente fala nesse terreno, é uma dificuldade. Então, em particular, a onda eletromagnética, essa afirmação ela foi inteiramente descartada com os experimentos que foram feitos tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos, né, tentando captar o pensamento, né, enquanto onda e não obtiveram sucesso, pelo contrário. Tiveram flagrante fracasso. Então, essa questão. A gente, às vezes, tem algumas afirmações que a gente consegue elaborar, estruturar até filosoficamente, mas no científico tem essa dificuldade. Então, eu peguei aqui algumas imagens que foram conseguidas através do trabalho do professor Semyon Kirch. Aliás, ele não era nem professor, ele era, na verdade, um eletricista, um técnico em eletricidade, né? O Semyon Kirch. Então, ele descobriu que essa irradiação por acidente, ele descobriu que isso aconteceu na mão dele, né? Ele numa câmara escura e a chapa energizada, e ele percebeu que isso acontecia. E ele fez experimentos, conseguiu capturar isso com chapa fotográfica, e depois disso isso virou uma febre, porque entendeu-se que a gente estava diante do perispírito, né? Que a gente estava diante do perispírito da planta, tá? Então, ou então da mão, né? Quando colocava a mão, tá? Então, quando colocava a mão, olha, né? É a irradiação do perispírito. Isso aí deu um reboliço no meio espírita. Aí criou-se lá termos para se referir ao perispírito, modelo corpo bioplasmático, modelo organizador biológico, né? Então criou-se todo um alvoroço. E, inclusive, era tanto o perispírito porque tinha esse tal do efeito fantasma. Você cortava uma folha e aí a parte cortada continuava aparecendo. Então, a folha também tinha o seu modelo organizador biológico, né? Então, isso virou uma febre no meio espírita. E o problema é esse, a ciência é uma covarde. A ciência, ela fica atrapalhando a gente toda hora. E por isso que eu odeio a ciência, gente. Porque a ciência, a hora que a gente arranja uma explicação bonitinha assim, aí vem um cara, um imbecil, faz um monte de pergunta atrapalhada e começa a mostrar, por exemplo, né, que essa bendita dessa folha ela só tem aquela luminescência se você cortar na hora, porque se você pegar uma folha que já foi cortada há muito tempo, não tem nada. E por que ela tem na hora? Ele vai e mostra e prova por A mais B que, na verdade, é porque a chapa ficou contaminada com as substâncias que estavam irradiando essa luz. E, para piorar, ele descobre por que tinha luz. Ele fala, olha, são gases ionizados que, na hora que são submetidos a esse campo elétrico dessa intensidade, dá um efeito luminoso. Então, pega aquela teoria nossa, a gente estava tão feliz com a teoria do perispírito, e ele joga tudo por terra de uma maneira impiedosa, covarde até, e a gente fala, então não é o perispírito que eu imaginava, né? E a gente acaba, mas mesmo assim, espírito é um bicho, o espiritualista é um bicho corajoso, mesmo assim vocês vão encontrar muito site de gente fazendo tratamento à base de kirliangrafia, tá? Tem aí, né, coisas acontecendo, porque o pessoal falou, não, os cientistas falaram isso, mas é mentira, continua valendo sim, e eles continuam fazendo tratamento, terapia, à base de kirliangrafia, que para o Korotkov é simplesmente uma descarga, é o gás, como é que é? É o gás, não é a visualization, não é a visualização do gás ionizado.
né? Então, ele conseguiu provar por A mais B que era gás ionizado que se tornava visível pelo campo elétrico, e aí toda a nossa teoria cai por terra. Mas eu digo assim, não toda, não toda. Isso não destrói a teoria do perispírito. Destrói para nós a associação que a gente fazia entre kirliangrafia e a ideia de perispírito, que continua sendo uma ideia no campo filosófico e não no campo das demonstrações científicas. Então, é muito bom a gente perceber isso. Assim como centros vitais e chakras também serão um conteúdo que vai ser aportado por André Luiz dentro da linguagem espírita, né? E que a gente também não tem. Aí vai ter um monte de gente falando cientificamente, etc., usando para dizer que foi cientificamente provado. E aí, gente, vamos ser honestos, vamos ser tranquilos. De científico, isso não tem nada, o que não inviabiliza o conhecimento, né? Mas só o fato de dizer que nós temos 7 chakras já deveria sinalizar para nós também que nós estamos fazendo metáforas, nós estamos fazendo correlações, nós estamos trazendo conhecimentos esotéricos. O número 7 é o número da plenitude, né? O 7 é um número que tem uma carga de simbolismo. E aí, quando fala que nós temos 7 chakras, o astral, frontal, laríngeo, né? Gente, são simplificações. O nosso corpo ele é carregado de isso que chama de centros vitais, né? Que são os plexos que são biológicos, né? Então, os plexos eles são biológicos, eles são encontros de nervos, sistema nervoso. O nosso sistema nervoso tem inúmeros pontos onde eles se cruzam, onde eles se reúnem. Então, nós temos centenas de plexos, tá? Mas como a tradição fala de 7 chakras, então a gente associa 7 plexos a 7 centros vitais e a 7 chakras, tá? E aí a gente cria essas coisas para tentar explicar como é que a gente lida com essa energia toda que a gente também não conhece, que nós não temos instrumentos para captar, que estão numa dimensão que a gente não tem acesso. Então, assim, eu acho que é muito bom a gente entender que quando a gente entra para esse terreno do perispírito, de chakras, de corpos, né, sabe, de centros vitais, nós estamos muito mais filosofando do que fazendo propriamente ciência, porque nós não temos instrumentos para isso. Então, a gente não precisa deixar de discutir isso, a gente não precisa falar, isso não é científico. Não, gente, nem de longe. O espiritismo não é científico a partir da definição de Deus. Deus não é objeto da ciência, mas é objeto da filosofia, né? Então, a gente não precisa deixar de discutir por isso, mas a gente também tem que ter a humildade de reconhecer que são especulações filosóficas que a gente pode fazer, né? E que, embora não sendo ciência, isso não invalida esse campo extraordinário de reflexões que a gente tem. Antônia, com a palavra. E depois eu Sí, já vou devolver para o Diego. vale. Para decir que la tradición indiana que habla de los 7 chakras no menciona solo 7, menciona 7 principales, pero que hay cientos de nadis. Los nadis son también como los chakras, pero más pequeñitos, como el chakra es grande y el nadi es chiquitito. Pues el nadi chiquitito hay cientos, decenas de cientos por el cuerpo. Entonces, habla de 7, pero son los principales. Y dice que no son los únicos, hay más, porque hay por encima del cuerpo, hay no sé qué. Entonces, no están así que solo sean 7. Isso mesmo, e é interessante assim, que só o fato de ser 7 principais poderia ser 8, né, Antônia? Ou então 6. Ou 5, talvez 9, né? Mas são 7. São 7. Então mostra que tem um sentido de esotérico, né? Um sentido simbólico. E quando a gente vê isso, é interessante a gente perceber, para a gente entender que a gente está lidando nessa esfera de reflexão, né? Diego, contigo, continua, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Então, dito isto, né, tudo que foi dito, inclusive as falas, né, do pessoal que são sempre muito ricas, e a gente não pode, pessoal, deixar, né, ou esquecer da nossa proposta crítica, né? O Alfonso, ele usa a expressão que eu adoro em relação a Kardec. Allan Kardec é um explicador. E é assim que ele se propõe, é assim que ele se coloca, e ele não pretende ser mais do que isso nesse sentido, né? Por isso ele tem tanto esse rigor pedagógico em relação a isso. E a gente não pode esquecer que o mérito pedagógico da obra de Allan Kardec é
Mérito dele, é ele que organiza, né? A gente viu lá no primeiro encontro como é que ele formou o livro dos Espíritos, todo esse processo. Então, eu sei que quando a gente, olha só, e esse estudo ele é interessante porque às vezes a gente que tá frequentando a casa espírita e tudo, a gente às vezes sente uma necessidade de defender e levantar bandeiras, e a questão, a gente não precisa de fazer uma leitura sacralizada, fazer o que nós estamos fazendo é fazer o que Kardec propõe que nós façamos, né? Analisar, né? Lembrar, né? Então, como eu disse lá na minha fala, de longe, o objetivo é fazer uma crítica negativa, muito pelo contrário, reconhecer que há elementos de contradição, que há explicações diferenciadas dentro de contextos diferentes na própria obra kardeciana, é reconhecer a construção. O que nós estamos fazendo aqui? Mais do que querer provar ou desprovar alguma coisa, nós estamos querendo entender como foi construído. O nosso grupo de estudo aqui, nós estamos entendendo como foi construído o pensamento kardeciano, com quais elementos ele lidava, e todo mundo aqui, eu percebi nas falas que todo mundo ele tem, nós já conseguimos encontrar uma identidade importante na nossa concepção, de que era impossível para os espíritos e para Allan Kardec utilizar elementos que não fossem do seu tempo histórico, da sua cultura. Não tinha como. É simplesmente impossível que fosse criados esses livros utilizando elementos que não fossem daquela cultura e daquele tempo histórico. E voltando a isso, e aí pensando, o Elias falou algo muito importante, então, o que nós estamos propondo aqui, o que Kardec está propondo pelo menos nessa parte que nós estamos vendo, percebam, o Espiritismo ele não fecha os assuntos. E não é o objetivo do Espiritismo dar a cartada final, falar, ó, acabou. Então, quer dizer, o Livro dos Espíritos, pessoal, ele fecha a ideia do complexo humano, então é daquele jeito e pronto? Não. A proposta do Livro dos Espíritos, inclusive, ele é feito de perguntas por conta disso. Ele está com a preocupação maior em abrir para a discussão do que fechar a discussão. O que o Livro dos Espíritos nos permite, em vários dos assuntos, e um dos assuntos é esse, quando nós estamos falando do Espírito, as definições diferentes que são apresentadas, que todo mundo percebeu, né? O pessoal trouxe outros elementos sobre a diferenciação dessa discussão. Eu trouxe no início, depois outras pessoas perceberam outras coisas que eu não tinha trazido. Isso é o quê? É só uma prova de que o livro ele está propondo uma abertura de discussão e não fechando. Porque quando eu fecho a possibilidade de discussão, eu estou sacralizando. E, mais uma vez, nós precisamos de lembrar, é adequado fazer uma leitura, né, sagrada, né, da obra kardeciana? É essa a proposta? Para nós, nesse grupo de estudos, não é, né? Então, e aí depois dessas falas, a gente vai para a última parte da nossa proposta aqui, ó, lá, a Alene escreveu, né? Fugiu aqui, sumiu da minha tela, né? Se fosse a proposta fechar, né? O Espiritismo, aí eu esqueci o resto da frase, depois eu olho aqui. Então, a proposta do Espiritismo não é fechar mesmo, é abrir a discussão para que novos elementos vão surgindo, para que novas compreensões possam aparecer, né, dentro do seu tempo histórico e dentro das possibilidades que a linguagem dos nossos tempos históricos nos permitem, né? E aí a gente vai para aquela última parte que está lá no nosso roteiro. Então, pensando filosoficamente no Espiritismo, e aí num sentido muito abrangente do que nós chamamos de filosofia. Se a gente for falar no estrito acadêmico, não dá nem para falar filosofia aqui, mas no sentido que aí o Elias trouxe elementos da filosofia oriental, que é uma outra concepção de filosofia que não é a mesma da ocidental, são coisas bem diferentes. Mas pensando nisso, uma filosofia abrangente, o Espiritismo, ele fecha a possibilidade do corpo e do espírito num sistema dual, simplesmente? É correto falar que o Espiritismo é simplesmente dualista no sentido cartesiano? Não é autorizar Kardec, mas da roupagem à luz do conhecimento possível. Isso mesmo. Muito bem, Valdir. Eu acho que a questão é justamente essa, né? E aí a gente vai. Então, nós não podemos ser reducionistas, nós não podemos sacralizar e também não podemos ser reducionistas com relação ao texto kardeciano. Então, quer dizer, falar simplesmente, olha, o Allan Kardec, e aí eu estou lançando a pergunta para vocês, tá? Eu não estou dando resposta, não. Eu quero que vocês falem. Então, é adequado simplesmente nós reduzirmos a proposta kardeciana neste assunto, beleza? Nós estamos falando de espírito, corpo e perispírito.
É adequado nós reduzirmos a proposta kardeciana a um simples dualismo cartesiano ou não? Depois de tudo que foi dito aqui, o que que vocês acham? É possível pensar no espiritismo não dual? Márcia, pode falar. Diego, eu penso que, até pela minha fala anterior, que não dá para reduzir, é impossível reduzir. A colocação que eu faria nesse momento é o seguinte: nós que somos espíritas, eu suponho que aqui todo mundo já está bem convencido de ser ou não espírita, estar aqui ou não porque é espírita. Nós já sabemos que nem a filosofia, nem a ciência não abrangem o espiritismo. Nós sabemos que nós temos uma franja que está fora disso daí. A minha questão que eu coloco para você é o seguinte: até que ponto a gente deixa de avançar na medida que a gente fica discutindo questões que não levam a gente a avançar no objetivo principal do espiritismo, que é a questão da comunicação, a questão do exercício da mediunidade, da prática da mediunidade. A minha sensação é que a gente precisava deixar um pouco a discussão desses detalhes filosóficos e avançar. E avançar consciente de que não tem como a gente encaixar o espiritismo nem na ciência e nem na filosofia do jeito que ela está hoje. Será que a gente estaria nos reduzindo enquanto espíritas na medida em que a gente avance, considerando que nós não temos elementos hoje para sustentar dentro da ciência, dentro da filosofia, o espiritismo, mas que estamos absolutamente convencidos disso, pelo menos esse é o meu caso, né, falando por mim? Não sei, é isso que eu queria colocar. Sim, a sua questão é interessante, né? Mas percebam, não dá para fazer as duas coisas. Quando a gente pensa na física teórica ou na filosofia da mente, a dualidade mente e corpo, nós estamos justamente dando dentro de um campo que nós temos muito mais perguntas do que respostas, como é o que nos é apresentado aqui. Então, quer dizer, a proposta do Espiritismo também cabe outros complementos, assim como se nós falamos de determinados campos da filosofia e campos da ciência. Nós estamos lidando com um processo do desconhecido ainda mais complexo. Mas será que não é necessário lidar com isso? Né? Não dá para fazer as duas coisas? Por exemplo, repetindo, qual é o nosso objetivo principal aqui? Mais do que simplesmente reafirmar, contrapor ou querer provar ou desprovar, nós não queremos provar ou desprovar nada, nós queremos compreender a estruturação. Esse processo de compreender não nos faz melhores? Esse processo de compreender não nos ajuda em outros campos da nossa existência, em outros campos, inclusive, daqueles que frequentam o centro espírita, os que não frequentam, o que são os espíritas desinstitucionalizados, ou aqueles que estão aqui que nem são espíritas, né? E é uma pergunta, e aí eu gostei da sua provocação, Márcio, porque é uma pergunta que até a gente pode se fazer. Por que nós estamos nesse grupo? Qual que é o nosso objetivo? Aprender mais, beleza. E quais são os outros? A gente já pensou nesses objetivos que nós estamos, né? Nós já temos, o nosso grupo já tem uma cara bem definida, né? As nossas questões e tudo. E o que a gente percebe, aí voltando ao assunto do livro, né? Importantíssimo é o quê? Olha que maravilha, né? Eu gostei muito da sua contribuição em relação ao Valdo. Então, olha o quantos assuntos estão mais abertos, ou o quanto que dá para a gente aprender. E olha o tanto de coisas que dá para a gente trazer. Independente se a gente for fechar numa ciência, de uma visão academicista. A gente já percebeu que também essa visão não dá para nós. Né? Não dá para nós no sentido de discutir o espiritismo. Você tem sempre que pensar o espiritismo, pelo menos no sentido que nós estamos discutindo, como uma filosofia espiritualista mais abrangente, como uma religião, se você opta por tomá-la como uma religião, porque é também, assim permite, nós já chegamos a um ponto comum em relação a isso, trazendo esses novos elementos. Mas sempre, e aí eu acho que é o ponto crucial do que a gente pode refletir sobre o que a gente está discutindo hoje. Independente de saber, será que é a Vedanta que está mais certo que o Espiritismo? Será que é o Valdo Vieira que está mais certo? Será que é, né, eu deixei na bibliografia também o livro dos vários corpos do homem, e coloquei um outro livro que eu gostei, né, eu não sei se o Elias deu uma olhada no livro, que foi provocativo, eu coloquei lá só para provocar quem quiser ver o livro. Lá o livro, o autor do livro, ele jura de pé junto que a quiliangrafia foi comprovada cientificamente, né? Então, assim, mais do que isso, porque a questão é,
o que você perguntou é interessante. Qual que é o sentido de eu saber qual é que está mais certo agora? Será que a gente tem elementos para saber quem é que está mais certo? Mas a pergunta crucial é como o Espiritismo abre discussão para essas questões, que antes não havia. Percebam, olha a diferença da abordagem espírita, se a gente pegar com a abordagem Vedanta nesse sentido aí, né? Que o Espiritismo ele abre mais uma discussão, né? E busca menos uma definição fechada. Isso é importantíssimo para a gente refletir. Né? Então, pessoal, eu acho que tem que ficar muito claro para o nosso grupo aqui que a nossa leitura do Livro dos Espíritos tem que ser uma leitura aberta e ela sempre aberta também a novas conjecturas e possibilidades. Quando o Elias colocou lá no título, eu não sei se ele, com certeza ele pensou nisso, quando ele fala que é um estudo crítico, ele está falando crítica no sentido kantiano. O que é o sentido kantiano? Porque as palavras elas perdem o sentido conceitual delas e tem o sentido social, né? Hoje, quando a gente fala em crítica, a pessoa pensa que é falar mal de alguma coisa, né? Mas crítica significa contextualizar e impor limites devidos àquilo que a gente tem. Então, quer dizer, o que a gente sabe até agora? Que a definição de espírito, perispírito, de soma ou de qualquer coisa, estar circunscrito a questões culturais, a bases filosóficas que cada sociedade está inserida e que não tem problema nenhum você tentar fazer um diálogo em relação a André Luiz, que pega esses elementos dos sete corpos, a Vedanta, a Valdo Vieira, você pode promover um diálogo integrativo isso. Desde que esse diálogo não seja uma disputa, uma queda de braço, para você querer provar qual que está mais certo. Até porque, como foi bem dito pelo Elise e pela Márcia agora, quais são os elementos que nós temos para provar qual que está mais certo, pelo menos por agora? A gente não tem elementos para provar, mas também já sabe alguma coisa. E aí, né, reduzir também o espiritismo, pelo menos o espiritismo kardeciano, que está no Livro dos Espíritos, na Gênese, a um dualismo cartesiano, também não é ser justo ao espiritismo. Parece-me que a visão do espiritismo é um tanto mais complexa do que a visão cartesiana. E aí eu passo para a Mila. Pode falar, Mila? Oi, eu achei sensacional a fala da Márcia. Achei sensacional, porque toda vez que eu saio de uma aula, de um curso, eu fico me perguntando, né? O que tem de diferencial no espiritismo, desde Kardec, é que tinha uma comunicação, uma mediunidade. E hoje, nas nossas aulas, em diversos, eu vejo a gente se afastar desse instrumento. Como o primeiro rapaz falou, né? Naquela época não se tinha os elementos, não se tinha a linguagem, não se tinha os conhecimentos, veio teoria da relatividade, física quântica. Mas aí eu fico me perguntando, hoje a mediunidade não nos daria mais conhecimentos, já que se a gente avançou, o mundo espiritual avançou. E por que que não se utiliza esse canal? Mas hoje, nos grupos espíritas, o que eu vejo, quando se traz mediunidades ou mensagens ou aulas de iniciação mediúnica, é muito comportamental. É mais a questão comportamental moral e não de ensinamentos nessa linha, né? O que é o perispírito, matéria. Então, eu fico me perguntando, se a gente avança aqui, em todos esses conhecimentos, em quase 200 anos daqui a pouco, a mediunidade não acompanhou. As mensagens mediúnicas não acompanharam esse conhecimento. O último, assim, mais que a gente cita sempre, Chico Xavier, já se vão lá daqui a pouco 70 anos. Então, isso eu sempre saio com uma, assim, não convencida de alguma coisa, ou tipo, tá faltando alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou encaixando as ideias. Muito bem. Mila, e essa sua sensação é a sensação de todos nós, né? É por isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós está completamente convencido de todas as coisas. E é importante uma coisa que você falou, não sei, aqui eu vejo que nosso grupo, nós estamos num denominador comum que é o estudo, mas nós temos refletido sobre um aspecto e cada um vai partir dos elementos que compõem a sua visão. Então, por exemplo,
Quando você fala da mediunidade, que é super interessante, a questão espiritual, é saber a relação do espírito com o corpo, a relação com a espiritualidade com os encarnados. Isso é fundamental para o espiritismo. Não existe espiritismo sem a comunicação com os espíritos, né? Aí deixa de ser espiritismo, vai virar outra coisa. Mas aí a gente tem que se perguntar, e quando foi que a espiritualidade revelou alguma coisa científica que avançou a ciência? Porque, na verdade, será que é esse o objetivo da mediunidade? E aí a gente volta no ponto lá, que eu sei que é a visão que o Elias defende, a visão que eu defendo os espíritos estão circunscritos também à sua realidade espiritual. Então, quando eu falei lá que os espíritos parecem conosco, é no sentido de humanidade mesmo. E não poderiam não parecer. Lá no livro Emmanuel, que chama Emmanuel, do Emmanuel, ele fala, olha, aí o Elias lembrou lá a questão de dormir do espírito. Ele fala, olha, mesmo nessa dimensão, existem espíritos que estão em dimensionalidades que eu não percebo, que eles, para mim, são espíritos como eu sou um espírito para vocês. Ele escreve isso lá no livro Emmanuel. Quer dizer, então se a gente for pensar, e aí é filosoficamente, né, pessoal? Porque cientificamente nós não temos elementos, né, empíricos. Mas se a gente for pensar na dimensionalidade, como existe a física teórica já elocubra sobre isso, então quantas milhares de realidades e dimensões espirituais nós podemos ter e quantas dimensões sobrepostas uma à outra que nós podemos chamar de espirituais ou qualquer outra coisa nós podemos ter. Se nós temos espíritos que sonham, se nós temos espíritos que estão numa certa dimensão, que eles falam que tem espíritos que estão em outra dimensão, que eles são tão etéreos para eles, quanto os espíritos que nós falamos aqui são etéreos para nós. Não é? Então, veja, eu acho que a nossa reunião de hoje, ela serve para nos levantar essas possibilidades. Quais possibilidades? As possibilidades que o Espiritismo nos mostra o quanto ele levanta debates importantes, mas os debates fundamentados nisso que foi dito, sempre levando em consideração um ponto fulcral, primordial. Não existe Espiritismo sem os espíritos. Ou, melhor dizendo, não existe Espiritismo sem a comunicabilidade com os espíritos, que me parece um ponto comum para todos nós que tem esse danado desses espíritos. A gente pode ainda não ter uma definição completa, coerente, complexa sobre eles, mas nós sabemos que há, ou pelo menos cremos que há, e isso é importante para nós. Antônio e depois o Alfonso. Diego, eu quero parabenizar a Márcia, eu não estou vendo ela aqui comigo, mas ela colocou exatamente o que eu penso. Eu acredito que nós colocarmos, né? Ou, por exemplo, nós falamos perispírito. Nós não falamos do perispírito do espírito, não falamos do perispírito nosso, nós não falamos como se dá uma comunicação mediúnica, que é o objetivo de quem é espírita, talvez não seja o objetivo de quem é espiritualista. Porque eu entendo que é espiritualista, eu entendo que é espírita. Então, no nosso estudo, por exemplo, não estou criticando, estou dizendo, eu não sei se foi Valdo Vieira que abandonou o Chico ou o Chico disse para ele que ele não servia mais. Eu não sei, né? Porque temos que pensar nisso também, porque normalmente nós aludimos os que são simpáticos para conosco, né? Assim, eu estou dizendo isso porque eu tenho um vínculo muito, muito, muito próximo com a União Espírita Mineira. Eu tenho estudos que eu participo lá também, então eu entendo como que foi esse desligamento. Não sei se para mim, como espírita, estou sendo sincero a você, a não ser para uma cultura geral, numa palestra ou na aula dos alunos, eu falar sobre soma, psicossoma, nervossoma, mente-soma, talvez dá um ibope a mais para mim. Mas dentro da doutrina espírita, desculpe falar aí doutrina, viu, Elias? É apartidário. Dentro da doutrina espírita, eu não sei se isso me interessa. Você entendeu? Talvez como cultura geral. Hoje nós conversamos aqui alguns minutos a mais, mas eu pergunto para você, como se dá uma comunicação mediúnica? Qual a importância do perispírito para o espírito numa comunicação? Nós falamos tanto de Kardec, Kardec teve toda essa procedência, teve esse contato com os espíritos, né? Então eu pergunto, quer dizer, eu gostei que, inclusive, num livro de perispírito,
do Zimmermann, né? Teve uma alteração boa, porque eu mandei várias cartas para ele na época, para que tivesse uma nova visão. Não estou dizendo que é maravilhoso, estou dizendo que eu recebi, porque quando a gente dá uma aula, uma palestra, tem que citar algumas coisas, né? Quando eu vou falar de prece, quando eu vou falar de coisa, tem que falar sobre isso aí. Eu tenho que falar sobre isso daí, né? Das propriedades do perispírito. Então, assim, eu falaram sobre animismo e mediunidade, e daí? Né? Vamos ver, vamos desenvolver isso daí. Né? O que é importante, o que é importante para o animismo, para a mediunidade, o animismo. Então, eu acredito que eu estou só dizendo o meu ponto de vista. Nós estudamos, demos uma abertura imensa, mas nós vamos sair daqui sabendo o que é perispírito, temos interesse em procurar alguma coisa de perispírito, tiramos alguma dúvida de perispírito? Qual que é a importância de falar de chakras ou centros de força? O que é que muda? Um amputado, então, tem centros de força? Como que foi o centro de força de um amputado? Né? Onde que isso está? Então, são umas questões que eu estou colocando, umas observações, na verdade, que eu estou tocando e colocando. Mas a Márcia está de parabéns pelo que ela falou, porque é o foco, né? Nós aprimorarmos o conteúdo de Kardec, o Pentateuco kardeciano. Acredito que seja isso. Isso mesmo, né? É a compreensão. Por exemplo, suas perguntas são as minhas também, né? Sobre o perispírito eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Talvez eu acho que todos nós aqui temos mais perguntas do que respostas, né? Alfonso, e aí, infelizmente... eu recomendo, Antônio, né? Você já leu o novo livro do Elias sobre a mediunidade? Estou para receber, né, Elias? Porque ele me enviou e o correio não entregou hoje, inclusive. Muito desses problemas que você levantou aí, ele está trabalhando lá, vai ser legal. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre mediunidade, vou participar de um congresso, aqui atrás de mim, ó, toda uma obra imensa sobre mediunidade, e eu vou participar de um congresso agora em junho, que eu vou passar, então estou preparando isso daí. E assim é. Obrigado. E essas suas perguntas são interessantes, né? Porque a gente vai voltar nessas perguntas que você lançou, porque a gente vai falar mais na frente de outro capítulo sobre a comunicabilidade com os espíritos. Então, quer dizer, todas as perguntas suas, elas vão nos acompanhar nos próximos encontros. Isso é fundamental. Agora, Alfonso, e depois, infelizmente, a gente vai partir para os momentos derradeiros, finais, porque o tempo é curto, né? E o assunto é muito. Alfonso. O Antônio praticamente não deixou muito para eu falar. Então, agora, a maioria dos centros espíritas, eles têm uma preocupação muito grande na parte religiosa do espiritismo. Eu acho que realmente não pode ser deixada de lado, porque é a parte que trabalha a questão moral, que é onde a humanidade está precisando se trabalhar mesmo. Então, o cuidado com a melhoria do moral do espírito, eu acho que isso é o primordial que a gente tem hoje. Pode ser que daqui 100 anos podemos estar num nível que o estudo seja mais interessante, a parte científica seja mais relevante. Mas hoje nós precisamos muito trabalhar essa parte moral. E a parte religiosa trabalha muito em cima disso. E eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado de não exagerar nas definições científicas, né? Principalmente científicas, que eu acho que é a preocupação nossa atualmente é muito mais científica do que filosófica, né? A parte filosófica não tem tanto questionamento, tanto que o próprio Livro dos Espíritos ele é muito aberto em termos filosóficos, né? Ele não tem o rigor filosófico, né? Então não tem muita preocupação nesse sentido. Mas eu acho que a gente se perder no científico e esquecer e deixar a parte moral de lado. Isso que é um risco que eu acho que a gente não pode correr. Obrigado, gente. Eu acho que a gente encerra bem com essa fala do Alfonso, né, pessoal? E com o comentário da Amélia, que não é uma coisa não excluir. E eu acho que o seu comentário, Alfonso, resume bem essas questões. Então, a gente fica muito claro para nós
que a dimensão da obra kardeciana, ela alimenta possibilidades, e que a gente não pode pegar nenhum dos elementos e forçar somente um deles, né? Essa noção, vou forçar só cientificamente, vou forçar só religiosamente. Não, a obra kardeciana nos abre espaço para todos esses lados aí, né? E tem múltiplos interesses e múltiplas pessoas trabalhando dentro da perspectiva do espiritismo sobre esses diversos temas, né? E sempre sem esquecer que era a preocupação fundamental do Kardec, lá no que é o espiritismo, ele vai falar, né? O espiritismo é uma ciência filosófica com reflexos morais, né? Então, essa sua fala está muito dentro dessa definição kardeciana. Então, quer dizer, e a visão de Kardec é muito embasada na ciência, na visão científica, filosófica do século XIX, e sempre fundamentada na questão moral, né? Porque, no final das contas, o Lá, objetivo é lá esse. na introdução, ele fala em moral, ele não fala em religião. A religião ele só vai falar 5, 6 anos depois. Então, isso ele mesmo. tem a preocupação dele, que era uma preocupação da época, né, filosófica da época, que era a moral pode existir independente da religião. Era essa a preocupação filosófica da época, né? Eu, particularmente, gosto... a definição que eu sempre adoto de Kardec é essa, né? Uma ciência moral, né? Uma filosofia, uma ciência filosófica com reflexos morais. Eu acho que essa é a melhor definição. Mas lembrando que hoje no Brasil tem esse cunho religioso também, e que não é, o objetivo não é negar isso, é mostrar que o espiritismo, porque ele é um fruto do seu tempo e dos seus tempos históricos, ele se manifesta de maneiras diferentes, né, pessoal? Então, eu acho que essa fala resume bem, e que nós fiquemos com isso, né? Então, quando uma pessoa, eu acho que em relação ao conteúdo, quando alguém tentar reduzir o espiritismo simplesmente a um dualismo cartesiano, eu acho que a gente pode pensar que é um pouquinho mais. Só o fato de colocar já um perispírito aí na jogada já não reduz tanto, nós já temos outras coisas que nós podemos levar em consideração, né? E levando sempre em consideração esse outro elemento, né? Tudo isso existe, mas o fato é, nós estamos discutindo aqui uma obra que leva em consideração, principalmente, a comunicabilidade entre os espíritos, e essa comunicabilidade para tentar fazer de nós pessoas melhores, preocupadas com o mundo melhor, preocupadas com a transformação moral e social desse mundo, né? Porque também não pode ser simplesmente uma discussão vazia só por erudição. Certo, pessoal? Agora, nós já estouramos nosso Próximo tempo. assunto. Próximo assunto. Gente, bem objetivo, porque não quero extrapolar o tempo, não. Nós vamos... E aí, gente, eu quero só lembrar, o Antônio, que a gente segue a estrutura que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, né? Então, a gente está seguindo exatamente aquele compasso. Então, tinha um assunto perispírito, tinha um assunto escala espírita, agora vai entrar para a encarnação dos espíritos, aí depois, o capítulo seguinte, vai entrar para a questão do retorno ao mundo espiritual extinto à vida corporal. Então, a gente vai seguir essa sequência que o Kardec propôs, porque a gente entende que é uma maneira de ser mais fiel à proposta que ele colocou no Livro dos Espíritos, e que eu acho uma proposta genial, né? No entendimento dele, uma vez a gente fazendo esse encaminhamento desses assuntos, a gente teria uma compreensão ampliada da nossa condição humana. E essa compreensão ampliada se traduziria naturalmente em nos colocar em condições de ter melhor consciência para agir no mundo, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, na próxima semana, nós temos, portanto, o capítulo que, deixa eu pegar aqui exatamente qual que é, o capítulo 2, né? O capítulo 2, e eu quero deixar um trabalhinho para a gente conversar. Eu quero conversar, explorar com vocês, numa perspectiva crítica, tá? A questão 132. Eu penso que todo mundo vai ler novamente, né, esse capítulo do Livro dos Espíritos. Ele vai trabalhar o objetivo da encarnação, ele vai voltar a fazer uma análise bastante detalhada do conceito de alma e vai conversar sobre o materialismo. O materialismo é o nosso último assunto, e eu vou mandar uma pergunta durante a semana para vocês pensarem, não hoje, porque hoje eu quero deixar esse trabalho. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Questão 132. E eu quero discutir essa resposta com muita vontade, porque essa questão ela vai abrir um horizonte muito rico para a nossa discussão. Ok? Vamos nos despedir todos uns dos outros. Então, todo mundo pode abrir o microfone, porque é hora de despedida, é hora de todos dizermos até a semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite, obrigada. Boa semana a todos. Foi ótimo estarmos todos. Boa noite. Semana que vem. Pena que nem todo mundo falou, viu? Quero ouvir mais pessoas. Boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.
Tchau.